Fala pessoal, bem-vindos a mais um Fura Bolhas Podcast. Eu, Léo Barros, eu sou anfitrião dessa bagaça aqui que traz pessoas diferentes a cada episódio. Como diz o nome, o objetivo é furar bolhas digitais, bolhas sociais, mas eu só trago gente top para conversar com vocês e hoje não é nada diferente. Eu trago um garoto, não sei se eu posso dizer assim, é um garoto que para mim é um prodígio. Para mim, ele é a combinação de muitas coisas fundamentais para que as pessoas possam ter sucesso, como humildade, como disciplina, como didática. Vocês vão ver, vocês vão adorar conhecê-lo. E eu estou aqui hoje com o meu querido Miguel Chauar. Meu, obrigado, viu, por estar aqui, de coração, valeu mesmo. Bom, é um prazer estar aqui, podendo furar bolhas, né, com você, mostrar que a realidade de investimentos não é tão longe, assim, da população, né. Como a gente estava bem dizendo, o objetivo disso é humanizar para as pessoas e provar que é algo próximo delas e que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muito bem, então vocês já estão percebendo que o menino manja muito. A gente vai falar sobre investimento, vamos falar sobre bolsa de valores, vamos falar sobre muita coisa, mas vamos falar sobre gente. A gente bater um papo, a ideia é a gente humanizar esse processo, porque nós estamos num período da vida, da sociedade, que muita gente consegue fazer muita coisa, só que as pessoas não abaixam a cortina e mostrar que atrás de um grande investidor igual você tem um cara, tem um garoto, tem um menino, Sim. Tem um jovem, tem um adolescente que tem uma vida, que faz coisas normais, só que alguém que teve uma sacada, decidiu olhar para algo e está perseguindo isso. Então, eu estou muito feliz de você tá aqui. Bom, vamos começar pelo começo. Quantos anos você tem, cara? Desde quando você investe? Conta um pouquinho, só para a gente conhecer um pouco mais de você. Beleza, então eu tenho 14 anos e invisto desde agosto de 2020, que quando foi que meu pai me deu um dinheiro para eu começar a investir para ele, certo? Então eu comecei ali a ter o primeiro contato na Bolsa de Valores para ele e para mim em si eu comecei a investir em janeiro. Daí eu tava aprendendo bastante coisa sobre investimentos, porque eu fiz aula, tava lendo bastante livro, vendo bastante vídeos no YouTube, cursos, etc. E decidi abrir o meu Instagram e o meu canal no YouTube para começar a repassar esse conhecimento. Isso daí foi dia 16 de fevereiro de 2021. E desde então, cara, eu tenho percebido que eu tô conseguindo ajudar bastante pessoas e isso daí tem sido muito gratificante pra mim. Hoje em dia eu tô com 33 mil seguidores, que é bastante coisa. E eu sinto que, assim, quanto mais seguidores eu ganhar, mais pessoas eu vou poder ajudar. Então, hoje em dia, a essência do meu Instagram é eu sentir que eu tô conseguindo ajudar as pessoas a começar a investir. Meu, você vai conseguir atingir a tríade que a gente quer alcançar com esse podcast. Nós queremos alcançar quem? Os jovens, seus familiares e os seus educadores. Então você consegue atingir toda essa galera. Então, dona Maria, por favor, chama lá seu filho, chama lá sua filha, porque vai aprender muito com o Miguel. Você que é educador, você que é pai, para um pouquinho o que você está fazendo e ouve que você vai aprender muita coisa. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi direito. Seu pai te deu uma grana para você investir? Porque 99% das pessoas que eu conheço, o pai esconde a grana do Sim. filho e fala, você vai comprar o que não presta. Seu pai fez ao contrário? Seu Sim. pai já é investidor? Cara, então, meu pai ele já teve contatos com o mercado financeiro, mas isso daí foi há bastante tempo, então ele sabe mais ou menos como funciona. Então, no início, né, para eu começar a ter o primeiro contato, porque uma coisa que eu falo bastante e que o meu pai concorda é que a maioria das coisas que você vai aprender é tendo contato na prática. Porque se você não pratica aquilo que você estuda, você nunca vai aprender de fato. Então, meu pai ele deu esse dinheiro para eu começar a investir e ele estava ali sempre acompanhando o que eu estava fazendo. Eu sempre prestava conta para ele do que eu estava comprando e etc. E assim eu fui aprendendo cada vez mais. Muito legal. Bom, um dos nossos patrocinadores é o Colégio Nossa Senhora Aparecida. Então, se você... Eu sou suspeito para dizer, porque é um dos lugares que eu já trabalhei. Eu confio os meus filhos a eles. E é um lugar que, eu sou super fã. Então, é de coração mesmo que eu trago eles. E já pensando nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Você aprende investimento na escola? Cara, joga real. Legal.
Então, não. Investimentos na escola, não. Infelizmente, não. Mas a escola que eu estudo, lá em Tapetininga, a minha cidade, o Colégio Alpes Veredas, ela está começando com um projeto de educação financeira. Então, a gente pensa que educação financeira é inicialmente investimentos. Só que não tem nada a ver. A gente, antes de saber investir, a gente tem que saber lidar com o dinheiro. E é isso que as escolas estão tentando trazer, é isso que é necessário que as escolas tragam. Porque para você investir, precisa sobrar um dinheiro no final do mês. E, assim, a grande maior parte dos brasileiros não tem nada que sobre aí no final do mês. Não tem dinheiro nem para colocar na poupança. Então, assim, eu acho que antes de começar a tratar de investimentos e bolsa de valores na escola, que eu acho que é uma coisa primordial também, antes tem que ter a base, que é a educação financeira. Ótimo. Eu vi em algum lugar, não sei se foi em outro podcast, que você também aprendeu algo relacionado à Bolsa de Valores com um professor seu, é isso? Isso. Como que foi isso? Então foi assim, nessa minha escola, bem no início, acho que foi mais ou menos em março de 2020, antes da pandemia começar ainda. Ele chegou numa aula que era pra gente ter de tecnologia e ele apresentou a tela dele e comprou lá R$300 em ações na nossa frente. Então, assim, todo mundo ficou surpreendido, assim, sabe? Porque nunca nos tinha sido apresentado esse tipo de tema. Então, assim, foi algo totalmente novo e que sempre esteve ali, sabe? Só que nunca nos foi apresentado. Então, ele disse também que ele dava aula particular e eu comecei a estudar com ele, né? E eu faço aula com ele desde então. Que show! Você pode falar o nome dele? Quer falar o nome Claro, Davidson. É o Davidson aí. Quem quiser o Instagram dele é só me mandar um direct lá. Boa, Davidson. Legal que você... Primeiro, você fez uma coisa muito diferente. Caramba, eu também sou professor, viu, Miguel? E eu vejo que muitas vezes a gente poderia sair um pouco fora da caixinha, furar bolhas e levar coisas diferentes para os seus alunos. E alguém fez isso com você. Caramba, e o resultado disso é o que você está construindo. Então, dá para mudar vidas, né? Dá para mudar vidas. Só você foi para essa linha ou a galera também falou, vamos junto, vamos junto? Ou você provavelmente se despontou dos outros, né? Mas como que foi? A galera curtiu todo mundo ou você que foi para frente? Cara, hoje em dia da minha sala, eu acho que deve ter uma ou duas pessoas que fazem aula com ele. Mas sim, fui eu. Eu acho que eu devo ter sido um dos primeiros alunos dele. E daí eu logo em seguida já comecei o Instagram. E quando eu criei o Instagram, digamos que eu aprendi muito mais. Porque a melhor maneira de você aprender algo, você que é professor deve saber, é ensinando. Sim. Então você memoriza demais algo ensinando. E por isso que muitas vezes eu tenho o básico já na ponta da língua. Porque eu repito isso daí todos os dias. Então assim, é algo que me ajudou muito. Sim, você é a prova viva de que a melhor forma de somar é dividindo. Então, eu vejo muito no seu Instagram. Já fala Instagram pra galera aí, qual que é? É Miguel Chauar, então é CHUAR o sobrenome, e lá eu falo sobre finanças, empreendedorismo, investimentos, mas empreendedorismo tá começando ainda. Hoje em dia eu foco mais em investimentos e finanças, que é o que eu faço e dou resultado, porque é uma coisa que eu concordo muito, é que você pode falar daquilo que você dá resultado. E hoje em dia eu invisto já faz um bom tempo. Bom tempo não, comecei em janeiro, já faz aí 9 meses e tudo mais, já me organizo financeiramente e tudo mais, então eu consigo falar disso. O empreendedorismo, digamos assim, eu estou começando com a minha empresa agora, né, que é basicamente aí as minhas redes sociais e tudo mais, então eu ainda não estou falando disso daí muito, porque eu ainda não tenho tanta experiência, mas é algo que eu quero começar também. Muito legal, muito bacana, e como eu falei, a gente vai humanizar um pouquinho esse processo. Você sempre foi aquele garoto que ganhava mesada? Primeiro, se você tinha mesada ou não, você ganhava mesada, guardava tudo, ou você foi aprendendo pouco a pouco isso? Como que você lidou com a grana, com o dinheiro? Cara, não. Eu tinha, sim, a minha mesada. E, geralmente, quando eu ganhava, eu inventava coisa pra gastar, porque eu gosto muito de comprar coisas, sabe? Então, assim, pra mim economizar é muito chato, só que eu economizo porque eu sei que é importante, sabe? Então, assim, você tem que desenvolver uma consciência, de saber que você tem que fazer o que é importante e, tipo assim, nem sempre só fazer o que você gosta, né? Então, por exemplo, se eu gastasse tudo o que eu gasto, hoje eu não teria nada investido e tudo mais. Então, eu acho que, assim, pra mim, hoje em dia, virou hábito economizar. Mas lá no início, era algo que eu fazia um esforço. E hoje em dia já se tornou um hábito, porque eu fazia porque eu sabia que era importante.
Legal. As pessoas confundem muito, não sei se você pensa nisso, tal. As pessoas confundem muito prazer com satisfação, né? Então, eu quero muito ter prazer, vive pelo prazer. O que é prazer? Prazer é você tomar um sorvete e tal. Agora, satisfação é você, no final de um período, não importa se no final de uma semana, de um mês, de um ano, você perceber que você construiu algo, que você chegou aonde você desejava. E economizar é chato, não é legal. Assim, é muito Sim. mais legal eu comprar 1000 coisas do que economizar. Mas quando eu encontro um sentido, igual você encontrou, né, fica muito melhor, É não é isso? satisfatório, né? É satisfatório. E você Perfeito. tem isso. Hoje você tem a sua Sim, cartela. sim. Você vai me ensinar, assim, muito sobre isso. Tem um cara, não sei se você conhece, que é o Anderson Gonçalves, da Excelência no Bolso, o canal dele Excelência no Bolso. Se inscrevam aí no YouTube e tudo mais. Ele é um dos caras que mais me ensinou sobre isso, sobre tesouro direto, essas coisas. Mas eu não sou um cara que entendo muito. Então, você vai furar muitas bolhas para mim. Hoje você tem uma cartela, se chama cartela, né, de investimentos? Carteira. Carteira, pra você ver como eu Isso. sou bom nisso, né, cara? Uma carteira de investimentos. mesmo. E você já pode investir no seu nome? Você tem que pedir pro seu pai? Como que é esse negócio? Aqui no Brasil, sim. Então, eu tenho a minha conta na Clear, que é uma corretora de valores, e no meu CPF. Então, eu invisto tudo mais, tenho conta no Banco Inter também. Porém, lá nos Estados Unidos, eu invisto na conta do meu pai. Porque hoje em dia ainda não tem corretoras americanas aceitando menor de idade. Caramba, seu pai confia muito em você. Cara. Nossa, você faz o quê pro seu pai? Eu invisto nos Estados Unidos. Nossa senhora. Na verdade, eu uso a conta dele pra investir pra mim. Pra ele, eu invisto basicamente mais aqui no Brasil mesmo. Tá, que legal. Conta um negócio pra mim, meu. Eu conheço muitos jovens, eu apresentei você para muitos jovens, eu criei um dos canais, antes do podcast, eu tinha o canais Cortes Só o Filé. Procurei que é Cortes Só o Filé. Não tem esse negócio de mimimi, birrinha, isso aí com tal pessoa, não. Só coisas que agregam na vida. E tem vários cortes seus quando você foi no Favelado Investidor, e eu mostrei para muitos jovens isso. E eles me fazem uma pergunta. Como que é ele no dia a dia? Porque muitos imaginam que você, na sala de aula, imagina, tá? Você já voltou presencialmente? Já. Legal. Então muitos imaginam que você é aquele que senta na frente, você tem uma antena de Wi-Fi, que o professor fala, você já faz o download e tudo. Não, muitas vezes não, cara. Eu não sei como que você é na escola, cara. Cara, muitas vezes eu não presto muita atenção, assim, sabe? Tá pensando em nas aulas, investimentos, bolsa. tipo assim, por exemplo, na escola eu reconheço que alguns assuntos são importantes, porém eu também reconheço que tem muito assunto lá que eu não vou usar pra vida. Então, tipo assim, eu não vou sentar na frente e ficar me matando lá de estudar em assuntos que, sabe, assim, eu provavelmente nunca mais vou usar fora pra fazer prova e vestibular, se eu for fazer um vestibular. Agora, o que acontece é que é uma bolha, né? As pessoas acharem que você tem que saber tudo da escola e tudo mais, sendo que, assim, às vezes o seu caminho é de exatas e você tem que ficar aprendendo sobre, sei lá, briófitas e pteridófitas, sabe, da escola. É isso. Galerinha do mimimi, eu sempre falo que a ronda do mimimi tá sempre por aqui. Ninguém tá falando que não é pra estudar, viu, dona Maria, seu José? Perfeito. Tem que estudar, mas quando tem sentido, olha que tapa na cara que você tá dando pra gente no bom sentido, que, professores, por favor, traz alguma coisa que tenha relação com a vida. Alunos, se encontre, gostou de algo, se aprofunde. Não fique esperando alguém fazer algo por você, porque não vai rolar. Mas quando tem muito mais sentido, é muito melhor, né? Assim, tá bom, desculpa professores de geografia e tudo mais, mas o que vai fazer sentido para mim, talvez, nesse momento, saber quais são os afluentes do lado esquerdo do Rio São Francisco. Um moleque que tá investindo, né, nos Estados Unidos, cara. É muito louco isso. Então, Sim. assim, é muito importante pra gente entender isso. E uma coisa diga aí. também que eu penso muito, eu vi isso daí no podcast do Caio Carneiro com o Felipe Moleiro, que é o seguinte, existe duas formas de você liderar, né? Que é ou pelo incentivo, a identificação com você, e as pessoas te seguem por isso, ou então pelo medo. E muitas vezes os professores e até pais lideram pelo medo. Então, por exemplo, se você não fizer tal coisa, você vai ficar de castigo. Se você não fizer tal coisa, você não vai mais sair e tal. Se você não fizer as atividades, eu vou te tirar da sala. Se você fizer tal coisa, você vai passar você vai para coordenação. Se você tirar uma nota ruim, você vai ficar de recuperação. Então, isso daí é muitas vezes pelo medo, né? E eu acho que isso daí tem que mudar. Eu acho que tem que
virar uma cultura dentro da sala de aula de incentivo, né? E eu acho que isso daí, antes de partir da escola, tem que partir dos pais. Porque hoje em dia a escola, ela é muito submissa aos pais, né, de certa forma. Porque, por exemplo, tem muito pai que vai lá na escola e fala alguma coisa que não quer e tá, a escola aceita. Porque, de certa forma, são eles os clientes, eles querem satisfazer os clientes. Então, acho que tem muita coisa para mudar ainda. Pois é, não sou eu que estou falando, é você, isso é tudo muito legal, porque é alguém que está do outro lado falando. Você não está querendo cagar regra para ninguém, você está falando a sua percepção, é uma percepção muito legal, sim, que muitos jovens... Então, você já tem essa noção, cara, que você representa uma galerinha que quer fazer alguma coisa diferente? Já caiu meio que uma ficha, tal. Você não tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu já falei para você nos bastidores. Você não é arrogante. Que eu vejo uma galerinha que está começando agora já começar arrogante. Você não, você é um menino humilde, você... Com todo carinho, menino, tá? Beleza? Uhum. Você fala, eu tô aprendendo isso, eu tô errando nisso, mas você tem noção já que você é alguém que lidera um bando? Cara, eu já pensei nisso sim, e hoje em dia, antes de eu falar qualquer coisa, eu penso bastante antes de falar, porque, querendo ou não, hoje em dia, coisas que eu falo podem afetar vidas de outras pessoas, como já afetou positivamente. E eu tenho medo do que eu falar afetar negativamente a vida de alguém. Então, hoje em dia, sim, eu percebo que eu sou influente, então eu penso muito mais do que eu pensava antes de falar, sabe? Eu acho que hoje em dia isso aí tem se tornado cada vez mais importante nas redes sociais. É verdade. Você já demonstra, desde a primeira vez que eu te vi, acho que foi no podcast, você já demonstra o quanto você é centrado e quanto você é responsável mesmo no que você faz. E a gente vê a galera ao contrário, né? Eu vou meter o louco, eu vou falar o que eu quiser e dane-se, não. E a galera esquece que o que a gente faz na rede social fica eternizado, né? Sim, sim. Já que nós temos essa pegada de quebrar paradigmas, o que você diria para um pai, para uma mãe, para alguém que está assistindo e o filho chega, às vezes, com um rolê totalmente aleatório? Mãe, pai, eu quero investir na bolsa de valores, né? E às vezes o pai fala, moleque, você não sabe nem o que é equação de segundo grau, vai se lascar. Mas o que você diria para um pai, para uma mãe, para alguém que vê alguém nascendo o desejo em fazer alguma coisa que é fora do padrão? O que você pode dizer para eles? Legal. Então, primeiramente, por que os pais, em geral, não deixam os filhos investir? Porque eu já recebi inúmeras mensagens de pessoas falando, como que eu consigo convencer meus pais a deixarem eu a investir? E a primeira coisa é você mostrar o que é investimento e bolsa de valores para ele. Por quê? Porque eles têm medo. Então eles querem te proteger de uma frustração que eles acham que você vai ter se você começar a investir, por causa do medo que eles têm. E de onde que vem o medo? O medo vem do desconhecido. Então, para você quebrar esse medo deles, você tem que apresentar o que é bolsa de valores e investimentos, o que você vai fazer lá, qual vai ser a sua estratégia, qual o nível de risco, se você já está calculando isso e tudo mais, sabe? Você vai mostrar pessoas que têm resultado com isso. Você vai mostrar, então, grandes influenciadores como Thiago Nigro, Breno Perrucho, dentre outros. Você vai mostrar essas pessoas para quebrar esse medo dos pais. Boa. E se você não sabe, porque eu imagino inúmeros pais aqui que não fazem a mínima ideia, porque tá com dinheirinho na poupança ali, ou tá debaixo do colchão, o colchão tá ficando um pouquinho mais alto ali, e não faz a mínima ideia, não é? Um dos caminhos é seguir você, Miguel Chalar, lá no Instagram, porque você faz o negócio de uma forma didática, você fala a língua dos jovens, né? De novo, sem cagar regra, sem falar, é isso que você tem que fazer, e você entende essa responsa de fazer. Legal, o pai já está um pouco mais tranquilo com isso. O que você indica? Começa por onde? Legal. A investir. Então, assim, eu entendo que depende muito do seu perfil de investidor. Então, primeira coisa, para você começar a investir, você tem que entender o seu objetivo com os investimentos. Se é ter um retorno agora no curto prazo, longo prazo, médio prazo, se você quer correr risco, se você não quer correr risco, se quer ficar ali no mais ou menos. Então, vamos entender que você está investindo para o longo prazo e que você aceita correr risco, certo? Daí é interessante você investir em ações, por exemplo, fundos imobiliários. É interessante, lógico, você diversificar a sua carteira, ter uma parcela em renda fixa e sempre investir para longo prazo, comprar boas empresas para longo prazo. Agora, por exemplo, você não quer correr risco e você precisa de um médio prazo, por exemplo, com a maior rentabilidade que você puder.
é interessante você comprar um título chamado Tesouro Direto, que existem 3 tipos de Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto, ele é um título que permite você emprestar dinheiro para o governo. Você pode emprestar pelo Tesouro Selic, que você vai receber uma rentabilidade igual a da Selic, que é a taxa básica de juros, que hoje está em 6 e pouquinho, se eu não me engano, alguma coisa assim, ou 5 e pouquinho, não me recordo. Você pode emprestar pelo Tesouro Pré-fixado, que ele vai te dar uma taxa pré-fixada, como o próprio nome já diz, ou então pelo Tesouro IPCA, que ele vai te dar o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação. É a inflação, é o índice que mede a inflação aqui no Brasil. Então, você vai estar ganhando aí uma rentabilidade igual a da inflação, mais tantos por cento. Então, por exemplo, se é para se aposentar, é interessante você usar o IPCA, porque daí você não vai estar perdendo poder de compra. Agora, se é para curto prazo, para ter uma rentabilidade maior e um pouquinho tipo, de risco, eu digo, da inflação subir mesmo assim, é interessante você comprar o pré-fixado. Agora, se você quer para curtíssimo prazo e alta liquidez, você pode investir no Tesouro Selic, que permite que você resgate a todo momento sem nenhum risco de perder. Então, assim, depende muito do seu perfil de investidor. Tá muito louco. A galera da equipe tá tudo anotando aqui, ó. Ó, depois vocês assistem a gravação também. Cara, que legal. Mas o que é risco? É o quê? Perder dinheiro. É risco de perder dinheiro. De perder dinheiro. E precisa ter muita grana para começar? Tipo assim, você já recebeu uma bolada para começar? Ou dá para você começar com uma graninha? Tipo, vamos imaginar, eu não vou querer comer lanche essa semana e aí eu vou começar a investir uma graninha. Dá para começar com pouco? Com certeza. Por exemplo, o Tesouro IPCA que eu disse, você consegue fazer investimento a partir de R$30. Então, tem ações aí a partir de R$10, você já consegue investir. Fundos imobiliários também, a partir de R$10. Então, assim, Bolsa de Valores é um negócio acessível, certo? E é o que eu tento mostrar a todo momento no meu Instagram. Você não precisa ser rico para investir. Na verdade, você precisa investir para você chegar lá, né, na riqueza. Tá, você fala de bolsa de valores, o que me vem na cabeça é aqueles caras com aqueles telefones grandões, não sei o quê, não. Não é isso, é um negócio mais tranquilo. Você compra pela internet, na verdade. É algo civilizado. Você abre lá seu computador. É algo civilizado. Gostei. Você abre lá seu computador e faz a compra aí do que você quiser. Que legal, que bacana. E então, você falou de se aposentar. Eu vi um negócio, eu não sei se é verdade, cara. Depois que eu falei isso, eu contei para os jovens, já vi uns 3, 4 pedidos de casamento para você. Eu falei, não, ele não quer investir nisso. Ele quer investir na bolsa, tesouro direto, então eu acho que não é o momento. Que história é essa, cara, que você quer se aposentar com 18 anos? É verdade isso mesmo? Cara, assim, não é que eu quero me aposentar. Primeiramente, o que significa se aposentar? É você ter uma renda passiva que entra para você que pague seus custos mensais. E o que é uma renda passiva? É uma renda que você recebe passivamente, sem precisar trabalhar, sem precisar estar ativo em algo. Então, até os meus 18 anos, eu quero ter uma renda passiva legal que entre para mim, que pague meus custos mensais. Mas eu vou continuar trabalhando por um longo período ainda. Tá. E morar sozinho. Sozinho. Eu fiz um pouquinho da lição de casa. Né? e é isso que impactou. Você pretende morar sozinho? Sim. Quando? Eu tava pretendendo já no que vem, só que a minha mãe não tá querendo, então... Cala, por quê? Mãe, o moleque só quer morar sozinho. Se vai se aposentar aos 18, por que ele não pode morar sozinho? Vou fazer uma campanha. Não, mentira, pelo amor de Deus. Eu tenho 2 filhos, só de pensar nisso já me arrepia. Tá, era ano que vem? Ou ano que vem, ou daqui 2 anos aí, com certeza. É verdade, aí você já tá muito longe, é verdade, já tá muito mais maduro. E, cara, e projeto de vida? Tem um cara muito legal, que é meu xará, que é o Léo Freiman, que ele tem uma frase que muitos jovens constroem um projeto de vida, mas tem muitos jovens que constroem um projeto de morte. Porque o cara não pensa no futuro, né? E na verdade, ele pensa em ganhar grana. Então, pergunta, onde está pagando mais? Onde tá? Então, ele fica nessa pegada. O que você pensa para o seu futuro? Você pensa em fazer facul? Não pensa? Você pensa já abrir uma empresa? Como que é o seu projeto de vida aí?
Inicialmente, a minha ideia é não fazer faculdade e focar mais nas minhas redes sociais, né, nessa minha empresa e tudo mais, porque realmente é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ensinar as pessoas a poder investir, gosto de estar mudando a vida dessas pessoas. Então, esse inicialmente é o meu projeto, até porque eu vou estar trabalhando com algo que eu gosto. Porém, eu só tenho 14 anos, claro que a minha cabeça pode mudar muito, né? Mas inicialmente é isso, eu ficar com as minhas redes sociais e ir trabalhando com isso. Muito legal. Como é legal a gente se encontrar. É um processo muito bacana, porque você talvez conhece a geração nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Então, às vezes, escuta você falando, não, eu pretendo não fazer faculdade, universidade, e aí o cara, beleza, estourei, também não vou fazer porque o Miguel não faz, mas você investe desde os 13, não, já tinha 14? Não, eu invisto desde os 13. Desde os 13 anos. Então você não vai fazer, talvez, universidade, como que nem você falou, talvez mude, mas eu já estou fazendo um curso da vida universitária. Eu vejo os livros que você lê. Sim. Você está lendo livros parrudos, livros que, tem muito adulto aí, muito marmanjo que fala, não consigo ler, não quero. Então, assim, você já está se construindo como profissional. Então, você é uma exceção. Então, a universidade ainda faz muito sentido para muita gente, porque são várias linhas. Tá? E a sua galera, assim, porque você, voltando um pouquinho na questão do humanizar, você é aquele fissurado por Bolsa de Valores, você é aquele que fica, eu vou falar errado os nomes, tá? Analisando de madrugada a Bolsa de Nasdaq, a Bolsa de Tóquio, não sei o quê. Você é um cara que tem uma vida normal, joga Free Fire, não sei. Como que é um pouquinho da sua rotina? Não é TV Fama, tá? Mas assim, me conta um pouquinho da sua rotina pra gente inspirar mais pessoas. Porque tem muita gente que fala, não, mas ele é diferenciado, ele nasceu diferente. Que mês ele nasceu? Que signo? Não. Você é um cara que só quer fazer algo diferente. Então, como que é, sua rotina? Então, assim, por exemplo, hoje em dia, eu basicamente nem abro a minha corretora hoje em dia. Porque eu demorei, lógico, aí um tempo para analisar e escolher algumas ações que eu queria. Escolhi elas, montei a minha carteira de investimento bem balanceada, de acordo com o que eu queria e com os meus objetivos, investi. E hoje em dia eu raramente abro a minha corretora de valores. Eu só abro a minha corretora para fazer o próximo aporte. Porque eu invisto para longo prazo. Então, para mim, não faz sentido eu ficar analisando bolsa de Nasdaq, que você falou, todo dia de madrugada aí, sendo que eu invisto para longo prazo. Até porque no curto prazo o mercado é muito irracional. Então vai acontecer um monte de coisa que não dá para prever e nem às vezes se proteger. Então eu não vou ficar achando pulga para me coçar. Boa. Tem uma galera mais velha que te procura, porque eu acho que você fica meio que naquela questão. Imagino que um tanto de adulto que torce o nariz e fala, esse menino aí não sabe o que está dizendo, só que o cara não faz nada, né? Ele não sabe, mas só que ele não faz nada e fica julgando o seu sucesso, o seu crescimento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma galera que fala, opa, essa geração tem coisas muito legais, tem gente muito bacana trazendo coisas novas, e tem gente mais velha que te busca, que te procura para dar dicas, ideias. Claro. Chegou alguém, tipo, eu tenho R$1,5 milhão, ô Miguel, o que eu faço? Como que é? Cara, então, assim, já apareceu bastante gente me falando de dinheiro que tem pra investir, e às vezes é um dinheiro grande, sabe? Dinheiro que eu nunca tive contato pra investir. E às vezes eu fico com uma pressão pra falar, você pode investir esse dinheiro aí na Bolsa de Valores, o cara vai lá e investe e perde tudo, sabe? Não é porque Bolsa de Valores é arriscado e você vai perder tudo, mas é porque às vezes ele não sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, às vezes eu fico com essa pressão que tá falando, de eu falar, até porque eu realmente não posso recomendar investimento, eu posso te ensinar a analisar investimentos por conta própria, mas te recomendar em si, não. E sobre muito marmanjo que vem criticar, também já recebi, sim, alguns hates e tudo mais, mas é exatamente porque o que você falou, essas pessoas, elas não estão fazendo nada e elas criticam porque é o consolo delas, né? É muito mais fácil eu criticar você do que ir atrás. É muito mais fácil, eu sempre digo, dar cotovelada em quem está do lado, puxar o que está em cima, pisar na cabeça do que está embaixo do que ir atrás. O que ele está fazendo? O que eu posso aprender? Eu estou vendo um negócio muito legal e
Eu admito que às vezes eu fico emocionado vendo seus stories, cara. Eu fico muito emocionado. Por quê? Porque agora você tá tendo contato com seus ídolos. Sim. Com pessoas que você fala, eu gosto muito, sabe? E você demonstra isso. E você fala, eu tô muito feliz de conhecer tal pessoa, tal pessoa. Como que é agora você sair da plateia olhando para os caras e agora você tá chegando perto deles, conhecendo, trocando uma ideia? Como que é isso? Cara, pra mim é incrível, porque eu tô conhecendo pessoas que eu me inspirei pra estar fazendo o que eu tô fazendo. Então, assim, eu tô conhecendo essas pessoas, eu acho que não é nada mais, nada menos do que eu tá falando assim pra elas, ó, você me incentivou a estar chegando aqui. Eu tô aqui te conhecendo só por causa de você. Então, assim, é um efeito dominó, né? Essa pessoa me incentivou e eu fui crescendo e cheguei nela hoje. Então, assim, se você parar pra pensar, é muito louco. Eu fico muito feliz de estar conhecendo essas pessoas. Que bacana. Quem é o mais pica hoje pra você? O mais top que você fala, uau, esse daqui, sigam. Cara, assim, pra mim o mais top é o Thiago Nigro, né? Ele é o maior influenciador de finanças do mundo, não é só do Brasil. Então, assim, pra mim, ele é o melhor. Eu gosto muito, muito dele mesmo. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo. O que vocês trocaram ideia? Falou, Cara, quem que foi? Você tremeu na base? Cara, tremi, ó. Vou contar essa história aqui pra vocês. Então, foi assim. Cheguei nele, né, tal. Eu fui gravar um podcast lá com o Fred Furtado, do Histórias Reais. Um salve aí pro Fred. E daí ele pegou e falou, você sabia que você tá no prédio do infoproduto, né? Do infoprodutor. Eu falei, quê? Daí ele, você tá no mesmo prédio que o Thiago Nigro. Daí eu peguei... Caraca, o escritório do Primo Rico é aqui e tal. Daí ele falou, daí ele pediu pra equipe dele procurar o andar e o número do prédio pra mim. Daí ele foi lá procurar tal. Tá, entrei pro podcast pra gravar. Daí, no que eu tava conversando aqui com ele, tá, ele pegou, apontou lá. Eu olhei a equipe dele assim, com um cartaz do tipo, primo, tal andar, tal número do apartamento. No meio do podcast. Daí meu coração já começou a bater acelerado e tal. Daí tá, acabou o podcast, desci lá, bati na porta. Foi recebido pelo Lucas. Cara, foi super gente boa comigo. Me acolheu ali super de boa e tal. Mandou eu esperar lá. E ele foi lá chamar o Thiago, né, que tava numa reunião. Daí o Thiago Nigro chegou lá. Eu mostrei o meu Instagram pra ele e tudo mais. E ele pegou e falou o seguinte. 2 conselhos pra você. Não tenha ganância e nem ego. Porque a ganância, ela atrapalha, ela quebra as pessoas, né? Então, assim, quando você quer fazer as coisas só pelo dinheiro, no curto prazo pode ser que dê certo, pode ser que você ganhe realmente esse dinheiro. Só que no longo prazo vai te trazer muitos problemas. Então, por exemplo, não entre em polêmicas hoje, porque no curto prazo você pode ganhar muito seguidor, mas no longo prazo isso daí pode te destruir. E sobre o ego, ele falou o seguinte, eu conheço muita gente famosa aqui do Brasil, muita gente. E o que muitas delas têm em comum é que muitas têm depressão, porque se acostumam com a fama e o ego infla, e a fama é passageira. E quando essa fama passa, vem aquela depressão e tudo mais. E, cara, assim, foi muito ensinamento pra mim. Ele me deu ali um kit, cara, que foi incrível e tal. E daí agora ele tá fazendo o desafio dele, né, às 5, 6 da manhã. E uma das coisas que ele fez no desafio é cada pessoa pegar uma pulseirinha assim e fazer um pacto com ela, né? E o meu pacto foi o que ele tinha me dito. Foi não ter nem ego e nem ganância. E daí eu fiz esse pacto e uso essa pulseira agora. E essa é uma âncora pra você lembrar o tempo todo que você... eu tô muito fã de você, meu. Putz, eu tô muito fã de você. Caramba, meu. Olha que legal, porque se você não pensa nisso, eu estou falando com você e com todo mundo que está nos assistindo, se você não pensa nessa questão de não ter ganância, não ter ego, a única coisa que pode acontecer é você ganhar dinheiro. Sim. Grande porcaria. Eu conheci poucos, você com certeza já conheceu até mais, você está nesse mundo. Eu conheci alguns poucos milionários que eles eram tão miseráveis que a única coisa que eles tinham era dinheiro. É uma puta coisa errada você pensar só na grana. E você, com 14 anos, você já pensa em ajudar pessoas, você pensa, claro, montar a sua carteira. Acertei dessa vez, né? A sua carteira. Claro, ganhar grana, enriquecer, só que ajudar
pessoas. Exato, até porque se você pensa só pelo dinheiro, então, por exemplo, quando eu comecei tudo, a intenção foi só o dinheiro. Só que daí meu professor, ele chegou pra mim, né, um treinador meu, e falou, não, se você fizer só pelo dinheiro, não vai dar certo, você tem que ter um motivo por trás. E daí eu comecei a perceber que quando eu fazia as pessoas começarem a investir, eu me sentia bem. E eu comecei a tratar isso daí como objetivo principal. Então, assim, se você faz algo só pela grana, cara, uma hora ou outra isso daí vai parar de dar certo, porque você não vai ter aquele incentivo a mais, né? Então, assim, você sempre tem que ter um incentivo fora a grana. Você não pode ser ganancioso em fazer tudo só pelo dinheiro. Até porque o dinheiro é um meio, né? E não um fim. Que legal. Por isso que eu falo para vocês segui-lo. Porque é muito bacana. Você fala muito das coisas que os pais, os professores, os padrinhos dizem, só que você fala de um jeito diferente, de um jeito didático, o jeito jovem, a galera vai te escutar. Então, se eu posso dar uma dica para os pais, para os educadores, para os jovens, é te seguir. A minha meta é que daqui a 12 dias você esteja com 100 mil seguidores. Ah, ô, louco! Essa pulseirinha aí, vamos colocar uma também. Vamos fazer acontecer. Isso, porque, meu, é muito legal. Não jogando isso nas suas costas, tá? Pelo amor de Deus, porque tem claro. um puta pira também, né? Claro. Meu, são 100 mil pessoas, eu sou responsável por as... Não, você é Sim. alguém que está agregando algo diferente do que eu vejo da galera. Porque a galera fala, a galera da ostentação, sem preconceito, mas a galera da ostentação vamos comprar o boot de tanto, vamos comprar não sei o quê, vamos comprar. E a gente vê muitos youtubers infelizes, cara. Infelizes. Tem não sei se você conhece a Monja Coen, e é uma monja super famosa, ela fala sobre o Zen Budismo, tal, não sei se é Zen Budismo, desculpa se eu errei, e ela fala que ela teve em uma das sessões só com youtubers. E ela conta de um youtuber que estava sentado em posição de lótus, né, aquela perninha lá, sentado, e ele falava para ela, monja, eu tenho tudo nessa vida. Eu posso comprar avião, casa, eu posso comprar o que eu quiser, só que eu não posso comprar algo que está faltando aqui, que é esse vazio tremendo que eu tenho dentro de mim. E a grana não consegue comprar isso, cara. Né? Então você pode ser um mega investidor, mas se você não tiver aqui preenchido, se você não pensar em ajudar outras pessoas, concorda comigo? Concordo. E você ser um cara vazio, e você não é. Você já mostra que você começa nisso. E isso vai muito, para mim, me lembra muito de base familiar. Né? Você... Sim. Nossa, eu vejo que você fala do seu pai, você fala da sua mãe, e tem um orgulho, seu olhinho até brilha, né? E porque você tem base, cara. Então, esse é muito, muito legal. Eles te apoiam muito nisso, né? Sim, me apoiam demais mesmo. Que legal. Que bacana. Eu quero te fazer só mais uma pergunta. Quanto você quiser. Ah, legal. Se eu encontrasse com o Davi Braga, que você já encontrou, eu faria essa pergunta para ele também. E eu quero fazer para você. Existe algo que eu vou dar o nome de síndrome do Peter Pan. Sabe o Peter Pan, manja? Aquele menino que não quer crescer. Cara, eu já ouvi falar dessa síndrome. O moleque não quer crescer. Então, assim, ele vive lá na ilha dele lá e ele não quer crescer. E ele passa a vida toda sendo criança e tendo as mesmas atitudes. Eu vejo um risco em pessoas como você, que começam muito novas e não passarem, não subirem os próximos degraus, né? E corre o risco de eu ser visto por todo mundo, ainda pelo Davi de 14 anos, você daqui a 10 anos, com 24, sendo visto como Davi de 14 anos, e o risco do Davi não querer pular essa etapa. Você já parou para pensar nisso? Como que vai ser o seu amadurecimento, tal? Essa questão e como passar essas próximas etapas? Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que uma coisa que ajuda bastante é a humanização, né? Então, por exemplo, você pega e... Lá nos meus stories, por exemplo, algo que eu uso bastante para me conectar com os meus seguidores, né? Gerar conexão. Então, eu pego e falo lá sobre mim e tudo mais, e eu mostro a minha evolução, mostro a minha rotina, mostro como é que eu tô fazendo e tudo mais, meus novos aprendizados, e eu acho que eu uso bastante isso daí para ir mostrando para os meus seguidores que eu tô mudando, e para eles irem se acostumando com isso, sabe? Então eu uso bastante isso daí para ajudar as pessoas a perceber que todo mundo muda, a todo momento, e é normal mudar, é até bom. Tem que mudar, não é? A questão é ter que mudar para poder fazer algo diferente e você faz. Nossa, se você pode dar um conselho, eu tô espremendo, desculpa aí que eu falei, Não, eu vou espremer, eu quero, porque assim, você fala de mercado financeiro, a gente quer falar de carteira, mas a gente quer também trazer uma galera para ir para isso e mostrar que
vocês são pessoas normais. Vocês são pessoas... Você conheceu o Thiago Nigro, cara. Então, assim, seu ídolo, um dos seus ídolos. E um cara super normal. Um cara de boa, um cara que trocou uma ideia com você, um cara que recebeu. Ele tava num pedestal? Não, o cara tava de boa, normal, todo mundo solta pum. É a vida real, cara, né não? Sim, sim. Então, assim, a gente faz o contrário do Instagram. Do Instagram, que eu sempre falo. No Instagram, as pessoas querem mostrar que ninguém acorda com bafo, todo mundo tem uma vida melhor que a gente, ninguém tem remela, todo mundo tem uma vida maravilhosa e você tá lá, né, comendo macarrão com salsicha. Só que tá todo mundo, na hora da vida, com macarrão com salsicha. Né? Então você mostra o contrário. E você pode, não sei se eu posso dizer assim, você pode se dar o luxo de errar, teoricamente. Né? Porque assim, você não sustenta uma casa, tal, você pode se dar o luxo de errar. Mas vem um medo muito grande de errar. Eu imagino que deve ter. E junto a isso vem, às vezes, a vontade de desistir. Você é um cara novo, então fala, não sei se é isso, tal. Como que você lida com esse negócio aí? O medo de errar e, às vezes, a vontade de cansei. Vou fazer mais nada. Vou fazer game. Como que você lida com isso? O medo de errar, pra falar a verdade, eu não tenho, porque eu entendo que errar é humano, né? Errar é normal. Então, se eu errar, eu entendo que tá tudo bem. E as pessoas que me criticarem, elas não erram, né? Então, será que elas não erram, as pessoas que me criticam? Então, eu entendo que é algo normal. Agora, sobre essa questão aí de desistir, já passou algumas vezes na minha cabeça, assim, de parar com isso, mas hoje em dia eu sinto que não, que é isso mesmo que eu quero. Principalmente pelo meu crescimento hoje, né? Porque eu tô tendo o meu maior feedback é o meu crescimento. Então, eu tendo um bom crescimento, tá falando que as pessoas estão gostando do meu conteúdo. Muito bem, cara, eu quero te agradecer, mas não sei o quanto números para te agradecer, porque muito top, muito de responsa esse bate-papo. Eu estava muito ansioso para a gente conseguir conversar, porque aqui a gente quer mostrar a vida real, cara. Então, assim, é mostrar o passo a passo e você é a prova que dá para fazer diferente. Você é a prova que dá para olhar para o outro lado e não ir seguindo o rebanho. Você é um garoto que é um cara que foi para fora do rebanho e ok, se eu quiser voltar para o rebanho, beleza. Mas se eu quis voltar, a escolha é minha. Não porque todo mundo falou que eu tenho que ser assim. Então, e você traz muitas coisas legais. Eu tenho certeza que esse episódio vai chegar a muitos jovens, mas muitos mesmos. Os pais, com certeza, já estão compartilhando isso para os jovens e para mostrar que, dá para ter sucesso onde escolhe. É isso? Sim. Cara, é isso. Eu queria te agradecer demais por ter me chamado aqui para estar trocando essa ideia e estar ensinando aí a população brasileira que Bolsa de Valores e investimentos não é tão distante assim da realidade de cada um. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre investimentos, essas coisas, me mandem em direct, por favor, porque eu vou estar ajudando vocês ali respondendo, certo? E, cara, muito obrigado. Show de bola, adorei mesmo. Eu vou querer fazer depois uma edição 2 daqui a um tempo para você mostrar o que está acontecendo, como você tá, mostrar as vitórias, mostrar as derrotas também, porque a gente é feito disso, de carne e osso, né não? Então, muito obrigado, galera. Agora é aquela hora que você aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal, gente, porque ajuda a pagar o leitinho das crianças. É com esses projetos que a gente faz tudo acontecer, mas nada tem sentido se a gente não conseguir tocar o seu coração, te ajudar, tirar as vendas, te ajudar a furar diversas bolhas, porque esse é o maior barato da vida. Sigam o Miguel, na descrição do vídeo tem todos os links dele e você segue muito, que tem muita coisa legal para te ensinar, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo Fura Bolhas Podcast. Tchau, gente, muito obrigado. Até. Valeu, tchau. Show. Cara, brigadão.